Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,6% no trimestre encerrado em novembro, mas atinge ainda 12.400.000 brasileiros, segundo dados divulgados na sexta pelo IBGE. Mas, ao mesmo tempo, o rendimento real habitual caiu 4,5% frente ao trimestre anterior, chegando a R$ 2.444, que é o menor rendimento da série histórica iniciada em 2012. Como é que você analisa esses dados, Fausto? Então, Glauco, os dados divulgados na sexta-feira pelo IBGE são os dados referentes ao trimestre, né, que se encerrou em novembro ali de 2021. Novembro de 2021 é um mês importante, porque ele é o mês que, de alguma forma, a gente tem ali as contratações de fim de ano, de um lado. De outro lado, vamos lembrar também, é que a gente estava avançando na vacinação e o afastamento social, o fechamento, enfim, por conta da pandemia, de certo modo, aí já estava relaxado, já estava com a economia em geral voltando a uma relativa normalidade. A gente não chama de normalidade porque a gente está vendo aí mais uma onda e sabemos que esse mundo aí pós-pandemia ainda está longe de chegar e de se definir o que é. Mas, de alguma forma, era um mês importante, porque a gente saberia ali como é que estava caminhando a economia. E aí o que a gente viu, Glauco, é o que também já se esperava. Você, de um lado, tem sim uma redução da taxa de desemprego, mas a manutenção num patamar bastante alto, né? Nós estamos falando aí de alguma coisa perto de 12,4 milhões trabalhadores desempregados. A maior parte dos empregos gerados ali entre um trimestre e outro foram empregos informais e de renda baixa, né? Ou seja, a renda vem caindo gradativamente, seja por conta do impacto da inflação no poder de compra das pessoas, seja também pelos postos que são gerados e que são postos cada vez mais precários e efetivamente com renda mais baixa. Como você mesmo lembrou, é a renda menor do trabalhador desde que a pesquisa começou a ser publicada em 2012, ou seja, nós estamos aí no momento em que, de um lado, começa a ter geração de postos de trabalho, mas de outro, essa geração ela é precária e com renda mais baixa. Isso vai mostrando um pouco o caminho aí da saída da pandemia de um lado e de outro, de como o mercado de trabalho está bastante complicado, está bastante desaquecido, que de alguma forma dialoga ali com o que a gente tem assistido dos outros indicadores da própria economia. O mercado de trabalho, sem uma efetiva centralidade nas políticas do Estado, e quando se trata de discussão sobre algum tipo de política, vem no sentido de precarizar, vai mostrando para a gente o quanto isso vai se colocando aí enquanto nova realidade. Bom lembrar que na sexta-feira também, Glauco, o presidente assina a medida provisória do trabalho voluntário aí, civil, e de alguma forma também vai nesse mesmo sentido, ou seja, gera-se postos de trabalho, principalmente vinculados às prefeituras, mas, por outro lado, esse trabalho é precário, com renda baixa, sem ou quase direito algum. Essa vai sendo a nova normalidade a partir aí da saída da pandemia do governo Bolsonaro. Agora, essa queda no rendimento, né, para o menor nível histórico, ela acaba afetando também os mais pobres, como outros indicadores, a taxa inflacionária, por exemplo, e tem uma pesquisa, Fausto, da consultoria e dados, com base em dados na PNAD, que revela que 30.200.000 brasileiros não ganham o suficiente para sobreviver e tem renda de trabalho de até R$ 1.100, quer dizer, o valor do salário mínimo de 2021, sendo que desde 2019, inclusive, o piso salarial, aliás, antes, né, deixou de ter ganho real. No governo Bolsonaro, em nenhum momento, o salário mínimo teve reajuste. Essa precarização maior do mercado de trabalho acaba atingindo também as classes mais baixas, quer dizer, quem não está desempregado e tem algum tipo de ocupação, não é uma ocupação boa, não consegue, na verdade, como mostram esses dados, sequer sobreviver de forma, da melhor forma possível, Fausto? Sim, Lau, sim, e além de você estar com uma renda baixa, você também
tem uma deterioração das rendas familiares, ou seja, de um lado você tem menos pessoas, muitas vezes, dentro da própria família trabalhando, e essa complementação acaba muitas vezes não sendo suficiente para garantir o mínimo. As pessoas estão ganhando menos, as pessoas estão tendo que se lançar ao mercado de trabalho, ou seja, mais gente vai para o mercado de trabalho, e aí também, né, Glauco, nós estamos aí retornando às aulas em vários estados, em várias cidades, a gente vai assistindo também uma maior evasão escolar, uma vez que uma renda menor daqueles que mantêm, né, normalmente dos chefes da casa, o pai, a mãe, acaba empurrando para o mercado de trabalho o jovem que abandona a sua escola. Então, nós estamos num daqueles momentos em que a desestruturação do mercado de trabalho joga para frente um problema bastante grave. De um lado, a própria recuperação da economia, porque uma renda mais baixa faz com que as pessoas comprem menos, faz com que a economia gire de maneira mais lenta. Na verdade, a economia anda de lado. E de outro, a gente vai assistindo uma taxa de desemprego e uma renda baixa que vai colocando o jovem no mercado de trabalho de maneira prematura e retirando ele da escola. Na verdade, esse é um cenário bastante preocupante hoje, uma vez que a ida do jovem muito cedo ao mercado de trabalho significa que essa sua condição de precariedade, de renda muito baixa, ela vai se perpetuando de uma geração para outra, uma vez que a evasão escolar é algo bastante significativo quando a gente pensa aí na evolução de rendimentos. Então, quando a gente olha para esse pacote todo aí que nós estamos vendo, nessa saída da pandemia, que é uma saída que, na verdade, nunca acaba, que, de alguma forma, a gente vai desestruturando as bases de uma economia e de um futuro de um país que precisa pensar no para frente, precisa pensar em entrar no século XXI e não continuar um processo de retorno às bases mais precárias do trabalho do século XX. Agora, essa desestruturação do mercado de trabalho, ela pode ser revertida só com a volta do crescimento da economia, sendo que isso nem está no nosso horizonte, né? Segundo as projeções, nem em 2023 a economia vai conseguir se recuperar de uma forma mais robusta, ou vai ser necessário também, Fausto, um outro conjunto de ações por parte do Estado, inclusive para tentar reverter toda a desestruturação que houve também na legislação do trabalho? Então, Glauco, aí nós estamos naquela fase, né? Assim, de um lado, é essencial que o país volte a crescer. Se o país não volta a crescer, você não consegue, de fato, gerar postos de trabalho, muito menos postos de trabalho estruturado e uma puxada propriamente dita do rendimento. Mas só o crescimento não basta. Você precisa trazer isso com uma política que faça parte do centro dos objetivos do Estado brasileiro. Na verdade, o que nós temos hoje é o contrário. Inclusive, esta ideia de gerar postos de trabalho com rendimento menor, com pouco direito, faz parte da estratégia do atual governo Bolsonaro. Vamos lembrar das diversas falas, tanto do presidente da República como do seu ministro da Economia, em que você deveria escolher entre direitos ou empregos. Colocar o trabalho no centro significa que, de alguma forma, você olha e tenta fazer girar uma roda virtuosa que vai ampliando a renda, essa renda vai ampliando o consumo e vai puxando um crescimento. E, por outro lado, você vai ampliando o poder dos sindicatos, você vai ampliando minimamente os direitos, você vai construindo políticas efetivas de formalização e ampliação dos direitos sociais. Esse certamente vai ser um debate importante aí na campanha eleitoral, ao longo de 2022, ao longo desse ano, que precisa dessa via pública, né? Ela precisa ir para as grandes discussões nacionais, mas para as pequenas discussões das famílias, dos amigos, dos finais de semana. Como que o Brasil prioriza o emprego, prioriza a renda, prioriza principalmente a distribuição de renda para aqueles que ganham menos, porque é a partir de baixo que você pode construir uma nova forma, uma nova expressão aí de um novo projeto de crescimento econômico, que não seja algo que a gente vem assistindo desde 2016 e se intensificando a partir de 2018, esta ideia de que para você distribuir você precisa fazer o bolo crescer, ou seja, você espera a economia crescer, amplia os ganhos dos mais ricos, concentra mais renda e, quiçá, um dia o mercado volta a distribuir isso. A gente sabe que isso não funciona, o mercado tende à concentração, ele não tende à distribuição, e políticas precisam ser desenhadas. Políticas como, por exemplo, a valorização do salário mínimo é bastante importante, a ampliação e a universalização dos direitos do trabalho,
tanto para trabalhadores formais como trabalhadores informais, é algo essencial. De alguma forma, uma política efetiva de formalização, geração de emprego e qualificação para os jovens, né, que é algo que a gente está ainda muito engatinhando e bem longe de algo que seja o ideal para o nosso país. Pensar o futuro, de alguma forma, passa por colocar o trabalho no centro do debate e, de alguma forma, a gente construir um país para mais trabalhadores e com menos desigualdade. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Uma ótima semana, até a próxima. Ótima semana a todos, Glauco. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.